Olá, este é o Dr. Todd Grande. Hoje vou analisar o Donald Trump, vitória na eleição. Primeiro darei o contexto e depois minha análise. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Ele varreu todos os estados em disputa: Wisconsin, Michigan, Pensilvânia, Carolina do Norte, Geórgia, Arizona e Nevada, pelo menos com base nas informações disponíveis agora. As pesquisas previam uma corrida acirrada, um ótimo sinal para Trump, que costuma ter desempenho inferior nas pesquisas. Trump está no caminho para ganhar o voto popular também, o primeiro candidato presidencial republicano a fazer isso, desde 2004. Trump é apenas o segundo candidato presidencial na história a ser eleito para um segundo mandato não consecutivo. Grover Cleveland foi o primeiro. Ele foi o 22º e 24º presidente. Donald Trump foi o 45º presidente e será o 47º presidente. Donald Trump, aos 78 anos, é o presidente eleito mais velho. Agora passando para a minha análise. A vitória de Trump tem sido considerada o maior retorno político já visto. Por que Donald Trump foi eleito? Quais são os fatores que contribuíram para a sua vitória? É incomum um candidato derrotado à presidência em 2020 voltar e vencer em 2024. As pessoas dizem que Grover Cleveland fez o mesmo, então não é algo inédito. No entanto, Cleveland realmente ganhou o voto popular quando perdeu a eleição entre suas duas vitórias, enquanto Trump não. Isso faz a vitória de Trump parecer ainda mais dramática, mais inesperada. Considerando isso, eis alguns motivos pelos quais acredito que Donald Trump venceu. Item número 1. Apesar da derrota em 2020, Trump nunca parou de concorrer à presidência. Ele foi o centro das atenções o tempo todo. Trump permaneceu relevante por 4 anos. A maioria dos candidatos perdedores é rapidamente esquecida, mas ninguém esqueceu Trump. Ele nunca desapareceu completamente devido às múltiplas acusações contra ele. Trump pode ou não ser realmente culpado dessas várias ofensas das quais foi acusado, mas muitos eleitores estavam céticos quanto aos motivos por trás de sua acusação. Parecia que as autoridades tentavam impedir Trump de concorrer à presidência, como se fosse tudo político. Trump havia perdido considerável apoio dos republicanos. Ele era um candidato controverso. O promotor de justiça de Manhattan, Alvin Bragg, processou Trump por falsificação de registros comerciais. Muitos consideram isso ridículo e politicamente motivado. Se outra pessoa tivesse feito o mesmo que Trump com os registros comerciais, não teriam sido processados. Trump foi acusado e condenado por crimes quando poderia ter sido acusado de delitos menores. Manhattan é um dos poucos lugares onde um promotor poderia esperar que um júri concordasse com uma acusação política de um republicano, já que a maioria dos residentes são democratas. Essa acusação Mickey Mouse consolidou o apoio republicano por trás do Trump. Os eleitores viram isso como o governo tentando tirar o direito deles de votar nele. As pessoas não gostam de serem informadas em quem podem votar e em quem não podem votar, especialmente não por um promotor que é membro do partido político oposto. Condenar Trump foi uma tática inovadora, mas que indicou como Alvin Bragg não entende como as pessoas pensam. Ele não compreendia o comportamento humano. Ele acreditava que poderia agir sem consequências. Alvin estava tão envolvido em sua própria busca por glória que desconsiderou os sentimentos de muitos eleitores. Donald Trump tinha uma estratégia de campanha presidencial muito diferente da sua oponente, Kamala Harris. Embora Harris tenha arrecadado mais dinheiro, Trump parecia ser mais simpático e pé no chão. As pessoas podiam se identificar com ele. As pessoas podiam entender o que ele pensava, gostassem ou não. Por exemplo, ele apareceu no Joe Rogan Experience e falou por 3 horas. Eu tenho um vídeo separado sobre essa entrevista e seu potencial impacto. Harris, por outro lado, parecia estar evitando a mídia, o que é estranho considerando como a mídia mainstream estava do lado dela. Ela estava jogando muito seguro. Harris é conhecida por falar coisas sem sentido, o que pode explicar por que ela está evitando entrevistas. Ela estava preocupada em cometer um erro embaraçoso. Ela deveria se preocupar em não persuadir os eleitores a apoiá-la. 3. Trump e Harris defenderam políticas distintas. No final, mais americanos aprovaram as propostas de Trump. Ele se concentrou na economia, incluindo o controle da inflação. Há a sensação de que Harris não entendeu o quão mal a inflação afetou tantas pessoas.
A administração Biden foi criticada por parecer ter uma política de imigração de fronteiras abertas, enquanto Trump prometeu lutar contra a imigração ilegal. A imigração é uma preocupação para muitos. Trump ganhou muitos pontos nesta questão. Outra área de desconexão entre Harris e os eleitores foi a expansão da ideologia transgênero. Algumas pessoas consideram seu ponto de vista como anticientífico por querer que homens biológicos participassem de esportes femininos. Harris teria se saído muito melhor se distanciando dessa questão, mas optou por não fazê-lo. Isso fez parecer que ela se inclinava extremamente para a esquerda. Item número 4. Kamala Harris substituiu Joe Biden como candidato presidencial democrata, porque Biden estava mostrando sinais de declínio cognitivo. No entanto, ela nunca explicou sua falha em soar o alarme sobre essa questão. O que Harris estava esperando? Ela apoiaria Biden mesmo se ele continuasse concorrendo à presidência? Eu acho que sim. Isso a faz parecer fraca e ineficaz, sem disposição para defender o que é certo e verdadeiro. Além disso, Harris não conseguiu discordar de Joe Biden em nada e estava irrevogavelmente ligada às suas políticas impopulares. Eu não acho que Harris apresentou bons argumentos para justificar sua candidatura à presidência. Ao contrário, ela passou muito tempo falando sobre como Trump era uma má escolha. Se Trump fosse eleito, o mundo explodiria. A democracia estaria acabada para sempre, junto com o pessimismo e a desgraça. Trump foi presidente por 4 anos e nada disso aconteceu, mas Harris nunca falou sobre isso. A estratégia dela era fazer as pessoas votarem contra o Trump, não a favor dela. Essa tática não é necessariamente ruim, mas também é crucial dar aos eleitores um motivo para votar em você, não apenas contra o adversário. Em quinto lugar, Donald Trump se saiu melhor em diversas categorias demográficas distintas. Ele se saiu bem com homens e eleitores brancos, sem ensino superior. Trump conquistou mais votos de eleitores negros e latinos do que o previsto. Harris não conseguiu os votos que esperava obter. Item 6. O comportamento da mídia realmente ajudou Donald Trump, na minha opinião. Historicamente, a mídia mainstream tem se inclinado fortemente para a esquerda. Isso não é um segredo. Eles anunciam isso o tempo todo. Como esperado, eles publicaram repetidamente matérias negativas sobre Trump. Isso era uma coisa cotidiana. Toda vez que você olha para a mídia mainstream, eles estavam dizendo a mesma coisa. Era apenas mais uma maneira de dizer que Trump era assustador, ruim ou ia destruir o mundo ou qualquer outra acusação feita a ele naquele dia. Eles até minimizaram as 2 tentativas de assassinato. Essas histórias afetaram as pessoas profundamente. Muitos estavam muito preocupados com a segurança de Trump, mas a mídia não ligava. A mídia era insensível e manipuladora. Embora seu mau comportamento fosse esperado, a mídia cometeu um grande erro ao insinuar que as pessoas que apoiavam Trump eram desinformadas ou de alguma forma ruins. A mídia foi longe demais quando começou a criticar os apoiadores de Trump. Harris tentou se afastar disso, mas novamente ela estava ligada à mídia. Eles estavam na mesma equipe. Joe Biden não ajudou a situação quando fez comentários imprudentes, sugerindo que os apoiadores de Trump eram lixo. Não sei se era isso que ele quis dizer, mas dizer algo minimamente parecido foi um enorme erro. Este foi o último presente de Joe Biden para Kamala Harris, um que ela provavelmente gostaria de poder devolver. Por fim, minhas considerações finais. Quais lições podem ser aprendidas com a vitória de Donald Trump? Eu tenho algumas ideias. Quando a mídia continua chamando um candidato de pessoa ruim e perigosa, eles implicam que os apoiadores do candidato são pessoas ruins e perigosas. A chave para evitar esse problema é relatar as notícias com justiça. Publique histórias boas e ruins sobre cada candidato. Ser honesto e imparcial teria ajudado muito a mídia. Essa ideia nunca ocorreu a eles. Os americanos não querem que as autoridades persigam processos políticos. Ao eleger Trump, os eleitores claramente repreenderam as pessoas que o indiciaram. A economia e a imigração são 2 questões que preocupam muitas pessoas. É fácil para pessoas ricas serem indiferentes a problemas de dinheiro, mas Trump falou sobre a classe trabalhadora o tempo todo. Ele estava altamente focado na economia e em como a imigração ilegal poderia afetar negativamente a economia. Eu acho que a mensagem principal da vitória de Donald Trump é a importância dos candidatos não ignorarem o que os eleitores querem. Se os eleitores consideram um problema importante, então ele é importante. É tão simples quanto isso.
Ser um candidato eficaz é sobre ter empatia, isto é, ser capaz de entender cognitivamente o que outras pessoas estão sentindo. Não há muita empatia por aí nos dias de hoje, especialmente na política. Ao longo dos anos, fiz muitos vídeos sobre política. Já declarei muitas vezes que não era fã de nenhum dos candidatos à presidência. Não achei que representaram da melhor forma os ideais de seus partidos. Muitas pessoas sentem o mesmo, mas um deles tinha que ganhar. É assim que a democracia funciona. Sempre haverá um vencedor e um perdedor. Algumas pessoas ficarão muito felizes com o resultado da eleição. Outras pessoas ficarão aterrorizadas. É importante seguir em frente após a eleição. A decisão já foi tomada. A nação se pronunciou. Talvez Donald Trump use sua posição para unir as pessoas. Sua vitória foi definitiva. Novamente, parece que ele ganhará o voto popular além de varrer todos os estados em disputa. Trump prometeu inaugurar uma era dourada da América. Espero que ele possa cumprir essa promessa. Uma das coisas que notei na política recentemente, o que sempre foi o caso até certo ponto, mas parece mais evidente nos últimos anos, é como as pessoas estão muito irritadas com os candidatos políticos e as pessoas que apoiam os candidatos políticos. Então parece que a raiva se estendeu além dos candidatos. Anos atrás, um candidato era bom ou ruim, dependendo das crenças políticas de cada um. Então, ao analisar um candidato à presidência, eles afirmavam: bem, eu não gosto dele. Eu gosto da outra pessoa. Mas não era tanto sobre os apoiadores. Não era sobre odiar metade do país. E eu sinto que a política realmente se tornou assim agora. É como uma guerra. As pessoas julgam seus compatriotas americanos como bons ou ruins, baseando-se apenas em sua orientação política. É uma tendência ruim. Considero uma tendência negativa e prejudicial. É tóxico, realmente, e é algo que tem se expandido. Eu acho que ambos os lados têm culpa, até certo ponto. Eu não sei se isso é realmente um problema que pertence a um partido. Isso pode ser apenas resultado do desacordo. Talvez os americanos discordem muito acentuadamente sobre questões agora, e eles não discordavam tanto no passado. Olhando para a história, as pessoas discordavam muito sobre diversas questões, mas conseguiam discordar. Eles conseguiam ver seus compatriotas americanos como pessoas com pensamentos e sentimentos distintos, com uma forma legítima de analisar informações e chegar a conclusões. Eles podem não ter tido a mesma opinião, como eles podem ter questionado o processo para chegar a várias conclusões, mas eles respeitaram isso até certo ponto. Eles respeitaram que os eleitores votaram por razões que faziam sentido. As pessoas têm opiniões distintas, mesmo analisando os mesmos dados. Agora parece que todos esperam a mesma interpretação, todos, com uma determinada persuasão, olham para o mundo e dizem: ok, a maneira como eu analisei todas essas informações é a única maneira que pode ser analisada, e a maneira como eu interpreto os dados é a única maneira que eles podem ser interpretados. É isso. É apenas uma perspectiva muito estreita. Não há espaço para discordância. Não há espaço para olhar as informações e tirar uma conclusão diferente. Não sei se esse é o problema. Não sei se foi isso que mudou, mas parece que foi isso que mudou. Faltou respeito entre as partes. Não acho que a vitória ou a derrota de um candidato específico mude isso. Acho que isso é algo que cada pessoa tem que decidir. Vamos aprender a discordar novamente? Aprender a discordar nos permitirá progredir de fato. Outra parte disso é: acho que há uma intolerância com as pessoas não conseguindo o que querem. Não há uma solução real para isso, exceto a aceitação. Apenas olhar para o que é verdade e dizer: ok, é verdade. Eu entendo como não há como negar o que aconteceu. Mas eu sinto que há muita negação por aí agora. Há negação sobre todos os tipos de questões. Então isso tem sido destacado, eu acho também, em tempos recentes, como olhar para os resultados das eleições e negá-los, e olhar para perseguições políticas claras e negá-las. Como é muito fácil negar fatores que parecem ser bastante verdadeiros. Isso parece ser uma tendência popular, olhar para algo verdadeiro e negar sua veracidade. Eu acredito no que acredito, portanto, a realidade deve se curvar ao meu sistema de crenças. Não é realmente realista,
Isso pode indicar um enfraquecimento das capacidades de pensamento crítico. Ou, como eu disse, talvez as pessoas sejam muito diferentes agora, certo? Os lados estão mais polarizados. As pessoas estão mais à direita ou mais à esquerda ou ambas. Eu não sei. Seria valioso para alguém descobrir, no entanto, pesquisar isso como um tópico e tentar determinar o que aconteceu, olhar para a vitória de Donald Trump e as campanhas que levaram a essa vitória e realmente tentar entender o que está acontecendo com a forma como as pessoas veem o mundo. Eu não sei se isso trará algum resultado, mas acho que as pessoas estão mais chateadas do que nunca com a política. Nunca foi um tópico que faz todos felizes, é claro, mas as pessoas estão tão irritadas nos dias de hoje. É uma mudança em relação ao passado. Esses são os meus pensamentos sobre a vitória de Donald Trump. Muito obrigado por assistir. Falo com você em breve.